primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, nós vamos ler dos versículos 1 ao 10. Assim diz a palavra do Senhor. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam ao rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificarás a minha casa e os meus átrios, porque escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, e perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até os dias de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra, e a deixeis como herança aos vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte, faze a obra. Oremos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome sobre toda a terra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos instruas neste instante e fale conosco, ensinando-nos conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu me pergunto, quais são as suas prioridades para este ano? Aliás, vou pedir, viu, Fernando? Só acende para mim as luzes aqui um pouquinho, por favor. Onde você vai investir mais do seu tempo? Quais são as suas prioridades? E onde você vai investir mais o seu tempo? Você já planejou este ano? Já refletiu sobre isso? O que você espera alcançar neste novo ano que o Senhor te deu? 2019 já entrou. Nós já começamos, hoje praticamente a primeira semana do mês já está se encerrando. O que você imagina, planeja investir o seu tempo? Se eu fosse fazer uma paráfrase das palavras de Jesus, eu diria: onde você investir mais o seu tempo, aí estará também o teu coração. Onde você investir mais o seu tempo, aí estará também o seu coração. Nós estamos diante de um personagem da Bíblia, o rei Davi, cujo coração estava em Deus, e nós conhecemos as experiências, pelo menos algumas delas, de Davi. Ele foi rei de Israel, e como rei, ele tinha inúmeros afazeres. Ele precisava juntar a administração do seu povo, ele precisava coordenar
os investimentos daquela nação, as riquezas daquela nação. Ele precisava se dar conta dos problemas sociais que Israel tinha, olhar ao pobre, o oprimido, aqueles que estavam cansados com os jugos de tantos impostos que por vezes um rei poderia colocar sobre o seu povo. E mesmo diante de tantos afazeres, Davi era um homem que colocava em Deus o seu coração. Ele priorizava tempo com Deus. E nesse envolvimento dele com o Senhor, muitos dos seus salmos foram escritos, muito da sua vida foi registrada e muito nós temos acesso, sobretudo, da espiritualidade de Davi. Mas nós estamos agora nos últimos capítulos do livro de Crônicas, Crônicas dos reis de Israel, que falam dos reis. E justamente nestes capítulos, meus irmãos, nós estamos numa transição de reinado. O rei Davi, segundo o coração de Deus, um rei que se envolvia com Deus, precisava agora passar ao seu filho Salomão as instruções necessárias para que ele assumisse o trono. Mais do que isso, ele precisava também orientar o povo que seria governado por Salomão, a fim de que este povo mantivesse os seus caminhos diante de Deus. Então ele vai reunir este povo, ele vai promover assembleias, ele vai fazer reuniões, para que o reinado de Salomão e do seu povo seja um reinado frutífero, abençoado por Deus. Então neste texto nós vemos Davi instruindo o povo, dizendo o seguinte: nós vamos começar um tempo novo, um tempo em que eu não serei mais o rei de vocês, eu estou fazendo essa transição. E neste novo tempo, quais são as decisões que vocês vão tomar para que Deus permaneça com a bênção dele sobre vocês? Como vocês pretendem viver nesta transição? Sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? Nós vivemos um tempo parecido. 2018 passou, 2019 se inicia, e nós também precisamos, como aquele povo fez com Salomão, reafirmar as nossas decisões com Deus. E acerca delas, que eu quero resumir em uma frase o texto que nós lemos, dizendo: submissão a Deus é o primeiro passo para um ano feliz. Submissão a Deus, é acerca disso que Davi está falando aqui, de como o nosso coração precisa se submeter, se colocar debaixo da presença de Deus. E acerca disso, Davi vai ouvir a primeira lição do Senhor. Submissão inclui ouvir e aceitar o não da parte de Deus. O versículo do nosso texto, versículo 2, diz assim: pôs-se Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos e povo meu, era meu propósito edificar a casa para Deus. Olha o versículo 3: porém Deus me disse: não edificarás, não vais construir nada. Você não vai fazer isso, não é seu papel, não é você que eu quero que faça, tu não irás fazer. Eu fico me perguntando, você imagina você criar uma expectativa, você envolver seus pensamentos, você planejar, você reunir pessoas e você pensar: eu vou fazer, e de repente Deus diz não. Deus ainda diz mais: tu não irás fazer porque tu és homem de sangue, tuas mãos estão sujas. Deus parece não ter sensibilidade nessas horas, não é? De deixar bem claro, sem políticas corretas, simplesmente deixa claro: não, Davi, não é você. E aqui com isso a gente aprende que ouvir não de Deus, meus irmãos, também é sinônimo de cuidado de Deus. Ouvir o não de Deus também é sinônimo de amor de Deus por nós. Eu sei que pode gerar angústia você desejar fazer algo e você perceber que este algo não é da vontade de Deus. Eu sei que pode gerar frustração. Em alguns casos, eu já passei por isso,
talvez gere até raiva. Eu não acredito que eu não posso fazer isso. Por que que as coisas não acontecem? Por que que as portas não se abrem? Por que, Deus? Que raiva! Eu planejei tudo, eu fiz direito, eu tentei, mas simplesmente não. Sabe por que que a gente fica com raiva muitas vezes? Porque a gente tem esse desejo de querer controlar todas as coisas e achar que nós sabemos o melhor dos caminhos, pelos quais nós devemos trilhar. E não é assim. Nós não sabemos o melhor dos caminhos. Nós não conseguimos conhecer plenamente os planos de Deus, a vontade de Deus, a não ser aquela que Ele revela nas Escrituras. Mas o que nós sabemos é que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos, que a vontade de Deus é muito mais perfeita do que a nossa, e que fé significa justamente a convicção de crer que, independente da resposta do Senhor para a nossa vida, Ele sabe o melhor, Ele sabe o que Ele quer. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando lá em 2 Coríntios, ele disse assim: por 3 vezes eu orei a Deus, e eu pedi para que fosse retirado de mim um espinho na carne, uma angústia. E qual foi a resposta de Deus para o apóstolo Paulo? Não, a minha graça te basta. Simples assim. Não, Paulo, você não terás isso. Aprenda, apóstolo Paulo, aprenda, Luiz, aprenda, irmão meu e irmã minha, que nós precisamos viver ao longo de 2019 os grandes desafios que o Senhor tem para nós, e que em meio a esses grandes desafios, certamente haverá momentos que Deus vai dizer: não será assim, não será do seu jeito. Diante do que vocês aprenderão ao longo deste ano, diante de tudo aquilo que eu farei sobre a vida de vocês, haverá cenários dolorosos, haverá momentos grandiosos também, mas em meio a tudo isso, em meio a tanto desafio, haverá sim e haverá não. Receba o não como um carinho de Deus, um presente de Deus para a sua vida. Eu quero lembrar, meus irmãos, a história de Amy Carmichael. Ela é uma irlandesa, filha de presbiterianos, bastante fervorosos, que no século XIX foi conhecida por se tornar uma grande missionária na Índia. Não sei quantos dos irmãos conhecem a história dela, mas Amy era uma das filhas de uma família que tinha muitos filhos, e aos 5 anos de idade ela foi à escola bíblica dominical, e ela ouviu na escola bíblica que Deus responde às suas orações. Então ela saiu da escola bíblica, ela chegou no seu quarto, ela pediu a Deus: Senhor, eu sou a única filha cujos olhos não são azuis. Os olhos dela eram castanhos. Transforma os meus olhos em azuis, por favor, Deus. Por que eu sou a única diferente na minha casa? Ela dorme aquela noite, e ela acorda na segunda-feira, pela manhã, e ela imediatamente corre a um espelho, e ela olha o espelho, e para sua decepção, os seus olhos permaneciam castanhos. Anos se passam, Amy se envolveu com a igreja, foi a uma conferência missionária, e ouviu um pregador famoso, chamado Hudson Taylor, também um missiólogo. E ela naquela conferência recebe de Deus o chamado para a obra missionária, e Deus vai confirmando dia a dia aquele trabalho no coração dela. Ela abriria mão da vida dela, ela iria para a Índia, e na Índia Deus a direcionou para trabalhar com crianças. Quando ela chegou naquele país, ela foi para uma cidade, Tamil, e naquela cidade ela percebeu que crianças eram vendidas com 3, 4, 5, 10 anos de idade aos nativos, e essas crianças lhe serviriam de escravas de casa e escravas sexuais, e os únicos que podiam comprar crianças eram os nativos. Amy então tem uma ideia:
ela pega café, ela pinta o seu rosto, ela se veste com a burca, que é aquele tipo de roupa, vestido, que fica com somente os seus olhos de fora, e ela se disfarça de nativa, e ela começa, ao longo do seu ministério, a comprar crianças, dia após dia, e se ela tivesse olhos azuis, ela jamais se passaria por uma indiana. Deus disse não, porque os planos de Deus, os sonhos de Deus, a vontade de Deus é muito mais elevada do que a nossa. A gente não entende todas as coisas, mas foi o não dele que permitiu, meus irmãos, que uma foto como esta fosse tirada. Perdoe minha claridade, eu vou pedir mais uma vez que desligue, mas veja aqui a missionária, 1880 e pouquinhos, e uma série de crianças indianas. Nessas horas, a gente recebe o não com muito bom grado, mas no momento em que a gente ouve pela primeira vez, não dói. Mas submeter-se a Deus, se você deseja um ano diferente, um ano mais feliz, um ano mais envolvido com Deus, receba, aceite os nãos da parte de Deus. Foi assim com Davi, foi assim com Emi, será assim conosco. Sabe o que me chama a atenção na história dessa mulher? É que aos 83 anos, quando ela estava para falecer, levaram-na e a enterraram. Não, quando ela faleceu, né? A enterraram e não colocaram. A pessoa enterrar a mulher viva, não é isso que eu estou dizendo, não. Quando ela faleceu aos 83 anos, colocaram não uma lápide, mas uma pedra. As crianças colocaram uma pedra sobre o túmulo dela, escrito ama, que no dialeto deles quer dizer mãe. Deus usou o ministério de uma menina que envelheceu num país para a glória dele. Submissão a Deus é o primeiro passo para um ano feliz. Para isto, aceite o não de Deus. Em segundo lugar, dedique-se a servir a Deus. Nesse sentido, meus irmãos, olhe o versículo 4 até o versículo 7. Mantenha sua Bíblia aberta em 1º livro de Crônicas 28. Eu fico chocado, não é? Assim, extremamente chocado não é a melhor palavra, talvez eu fico abismado com aquilo que Deus fez na vida de Salomão e de Davi, e como ele percebeu isso. Agora sim, se puder voltar as luzes, eu agradeço. Vejam vocês que Davi diz assim: Deus, o Senhor, me escolheu para ser rei, e ele escolheu Salomão, versículo 6, da mesma forma. E no versículo 7, Deus ainda diz que ele estabelecerá para sempre o meu reino, o meu reinado. Qual era a vontade de Deus para o rei Davi? Ser rei. Se é isso, amém. Qual era a vontade de Deus para Salomão? Que ele governasse, e se assim fosse, amém. Mas quando a vontade de Deus, meus irmãos, é diferente daquilo que nós queremos, por vezes, isso gera desconfiança no nosso coração. Gera porque a gente ainda tem dificuldade de achar que os caminhos por onde nós estamos andando são de fato os melhores caminhos. Davi ouviu o não e percebeu que a vontade de Deus para a vida dele era simplesmente aquela: ser rei, governe bem, expanda os limites de Israel, conduza bem o povo, e fazendo isso é suficiente para que eu seja glorificado. Salomão vai construir a minha casa, assim será. E o Senhor se agradou de tudo o que Davi fez, por mais que ele tenha errado ao longo das suas caminhadas, porque simplesmente Davi cumpriu o que Deus tinha para a sua vida. Eu me lembro de Jesus, por exemplo, lá no Getsêmani, quando ele orou a Deus. Lá Marcos capítulo 14 nos diz que a sua alma estava profundamente triste, angustiada, amargurada, e ele disse assim, prostrado em terra: Senhor, meu Pai, se for possível, afasta de mim, deixe isso de lado, me poupe desta hora, mas sobretudo, seja feita a tua vontade. E Jesus ouviu um não da parte de Deus,
E Jesus se levanta daquele momento, mesmo sabendo que a vontade de Deus é que ele morresse adiante. E ele enfrenta aquela razão, aquele propósito de Deus para a sua vida, porque ele confiava que servindo a Deus, de acordo com a vontade de Deus para ele, era o melhor para ele e para todos nós. O próprio Filho de Deus serviu naquilo que ele menos gostava, porque ele tinha convicção do que Deus queria para a vida dele. É necessário, meus irmãos, nós enfrentarmos e nos submetermos a Deus, servir a Deus segundo a vontade de Deus. E eu quero perguntar para você: onde Deus quer que você se envolva? Você já se perguntou isso? Onde Deus quer que você sirva, que você ajude? Onde Deus quer que você contribua? Você já pensou, já colocou aí na sua cabeça: quem eu vou evangelizar este ano? Já pensou nisso? Quem eu vou evangelizar este ano? Por quem eu vou orar mais neste ano? Quem vai ser o alvo da minha oração, da graça de Deus por meio da minha oração? Você já pensou nisso? Deus lhe colocou em alguns espaços onde só você está, para trabalhar ali por meio da sua vida. Então, se Deus te colocou, por exemplo, numa empresa, qual dos seus colegas vai ser o alvo para 2019? Por ele que você vai orar? É a ele que você vai visitar? Ou a ela? É o seu chefe? É o seu colega? Se Deus lhe colocou numa família como a sua, que você sabe que não é uma família perfeita, tem os seus dilemas, como você vai servir a sua família? Vizinhos, qual vizinho ou qual vizinha você vai chamar para almoçar com você, jantar com você, ao longo do ano inteiro, para fazer amizade, ganhar a proximidade e falar de Jesus? Já pensou nisso? Eu me pergunto, tantos jovens aí em cima, adolescentes, que estão nas escolas, nas universidades, quem da sua classe vai ser o seu alvo? E se você for síndico de prédio, melhor ainda, não é? O síndico fala com todo mundo, conhece todo mundo, vice-síndico, não importa, conselho fiscal, vai naquelas reuniões chatas, vá mesmo, e participe, se envolva, conheça as pessoas, convida para a sua casa, vá à casa delas. Soube que alguém está doente, eu posso ir lá para orar por você? Como que você vai servir mais este ano? Você já pensou nisso? Eu frequento sempre a mesma loja, eu frequento o mesmo comércio, eu frequento o mesmo mercado. Ótimo, vá sempre no mesmo caixa, fale sempre com a mesma pessoa, converse com ela, note quem ela é, permita que você seja notado por ela, faça amizade com a caixa do mercado. Você já pensou nisso? E na igreja? Meus irmãos, Deus deseja que nós nos servamos mutuamente, que a gente ajude um ao outro. Então envolva-se mais, envolva-se com os ministérios, homens, envolva-se com os homens de valor, mulheres, envolva-se com as mulheres, jovens com o Atos 29, adolescentes com o Asas, envolva-se, crianças, envolva-se com as crianças, igreja, envolva-se com o ministério de missões. Você participa de grupos familiares? Se não, por que não? Envolva-se, conheça, sirva aos seus irmãos. Você tem uma profissão, use a sua profissão aqui também, sirva um ao outro. Esta é a vontade de Deus. Deus te chamou para quê? Para o serviço. Por que sentado então nós estamos tanto tempo? Contribua mais, contribua com regularidade, dizime, contribua devolvendo a Deus com 10% do que você recebe. Contribua com regularidade. Nós estamos aí pensando em tantas reformas, meus irmãos. Olha o nosso templo, ele está ótimo, ele nos assiste bem, mas por vezes eu olho e parece meio judiadinho. Se envolva mais, participe. Eu ouvi
de um diácono essa semana, né? Nós estamos na casa de Deus. Sim, não é porque Deus mora aqui. Deus não mora em quatro paredes, absolutamente. Mas é a casa de Deus porque aqui nós nos reunimos. É aqui que Deus fala conosco, é aqui que Deus nos instrui. Então, este lugar é nosso. A igreja presbiteriana não tem dono, não pertence ao pastor, não pertence ao conselho. A igreja é nossa. Cada liderança, cada vez que você se torna membro desta igreja, você responde por ela. Irmãos, vamos servir mais, nos envolver mais e nos submeter a Deus. Terceira lição que esse texto me ensina é que submissão a Deus é o primeiro passo para um ano feliz. Por isso, aceite o não de Deus, dedique-se a servir a Deus, envolva-se com Deus. Versículo 9 do nosso texto diz: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e de alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, penetra todas as intenções, os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. O que Davi está falando aqui a Salomão? Meu filho, envolva-se com Deus. O que Deus está falando para a sua vida hoje? Para mim também. Esse texto me desafia. Luiz, você, envolvam-se com Deus. Como é que você sabe que é isso que Deus está falando aqui? Por causa disso aqui, ó. Tu, meu filho, conhece o Deus de teu pai, e depois sirva-o. Porque ninguém consegue servir a Deus se não conhece primeiro. Você precisa conhecer a Deus, meu irmão, minha irmã. Nós só temos condições de aceitar quando Deus diz não, se nós o conhecermos, se nós entendermos que Deus tem os seus caminhos. Mas se eu não conheço isso, se eu não sei servir a Deus porque não o conheço, então eu fico lá atrás, eu deixo as coisas passarem, eu nem noto o que estão passando. Sabe, uma vez me perguntaram assim: você conhece o Silvio Santos? Eu falei: conheço. Você já almoçou com ele? Não. Você já foi à casa dele? Também não. Você conversa com ele semanalmente? Diariamente? Não. Pois é. Então você não conhece o Silvio Santos. Eu conheço de vê-lo, de ouvir falar. Como é que nós conhecemos a Deus? De ouvirmos falar dele todas as semanas aqui sentado? Ou nós conhecemos a Deus porque nós nos envolvemos com Deus, nós sabemos de Deus, nós conhecemos a Deus? O conhecer aqui é se envolver, é estar perto. Como você conhece a Deus? Você já o tem no seu coração? Eu me pergunto, porque o Senhor Jesus disse certa vez que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu me pergunto, você anda por Ele? Ele disse que é a luz que ilumina todo homem. Você já foi iluminado por Ele? Ele disse que é a água que sacia toda a sede. Você já bebeu dele? Porque se você ainda não passou por essa experiência, e se você só ouve dele, então me perdoe, você não conhece a Deus. E você precisa se envolver com isso, conhecê-lo mais, se envolver mais. Ele precisa fazer morada no teu coração. O Espírito dele tem que estar aí dentro. Talvez nós tenhamos dificuldade de ouvir o não e de respeitar esse não. Talvez, porque sequer Cristo esteja aqui. E se estiver, talvez, meus irmãos, então a gente tem dificuldade de ouvir o não, porque a gente não conversa com Ele. A gente só entrega a petição e diga: cumpra. Então, Senhor, cumpra isso para mim, por favor. Cura o meu parente, paga as minhas contas, guarda a minha família, me livra do mal. Sabe como é que você pode conhecer a Deus? Eu vou lhe dar alguns passos bem práticos para você fazer isso. Primeiro, você lê a Bíblia regularmente? Você tem um plano de leitura da Bíblia? Se você estiver no grupo da igreja, está postado aí no grupo agora. Eu vou ajudar você.
tem um plano de leitura. Se você chegou na igreja agora, neste instante, tem um plano de leitura para 2 semanas. As histórias básicas de Jesus. Terminou aquele plano, mais 2 semanas. As histórias básicas do apóstolo Paulo. Terminou essas 2 semanas, mais 2 semanas. Antigo Testamento, as histórias básicas do Antigo Testamento. Ah, mas eu não estou no grupo da igreja. Tudo bem, você me procura o pastor Vinícius. A gente vai ter toda a paciência para colocar você no grupo, passar isso para o seu WhatsApp. Se você não tem acesso à internet, ao WhatsApp, não tem problema, peça na secretaria, a gente imprime para você e você leva para casa. Leia a Bíblia, conheça a Deus. Você participa das nossas escolas bíblicas dominicais? Ah, pastor, mas é difícil, né? Tem que fazer almoço. Irmãos, domingo é o nosso dia do Senhor. Deixa pronto no sábado. Participe, se envolva com a escola bíblica. Tem que se envolver, tem que participar, tem que conhecer. Nós estamos aqui há semanas planejando a escola bíblica para este ano, para que você receba o melhor de conteúdo, de palavra, de Deus para a sua vida. Então aprenda da Bíblia. Você frequenta os cultos de quinta-feira? Eu sei que é muita coisa, eu reconheço que é. Mas olha o tanto que nós estamos pensando para oferecer o melhor da palavra. Você participa dos grupos familiares, comunhão, estudo, todas as semanas. Irmãos, nós precisamos nos envolver mais, porque eu só tenho condições de conhecer a Deus para servi-lo, se eu primeiro, com todo respeito a qualquer um de nós aqui, se eu leio isso aqui. É a palavra de Deus. Submissão a Deus. Você quer começar seu ano muito feliz? Submeta-se a Deus. E o texto conclui no versículo 10 dizendo: atende a tudo, porque o Senhor te escolheu. Sê forte, faze a obra. São estas as palavras do Senhor para Salomão, por meio de Davi e para nós. Agora deixa eu concluir com uma coisa muito importante, meus irmãos. Felicidade não é ausência de problemas. Felicidade é saber que diante dos problemas, nós caminhamos com Deus. Ser feliz aqui, submeter-se a Deus, é caminhar com Deus. Ame o Senhor Deus, envolva-se com o Senhor Jesus Cristo, faze a obra e atende a tudo, em nome de Jesus. Amém.